Oi, hoje eu tô muito animada porque pela primeira vez aqui no canal eu vou falar sobre um documentário e a obra escolhida é Laertice, o primeiro documentário brasileiro da Netflix. Tem muita coisa legal, então se eu fosse você eu assistir esse vídeo até o final. Mas antes de eu começar, você já sabe o que você tem que fazer, não é? Se inscrever no canal. Eu acho que esse documentário não poderia ter vindo em uma hora melhor. Ele traz já de cara vários elementos que despertam muita curiosidade e, pelo menos pra mim, me deram muita vontade de assistir. Documentário brasileiro, Netflix, fala de uma importante figura brasileira e também trata da questão de gênero, né, que tá tão em alta ultimamente, e é muito bacana pra gente entender um pouco melhor o que funciona, o que significa. Então esse documentário é realmente muito importante de ser assistido. Ele conta a história da Laerte, que é uma cartunista brasileira que passou a vida inteira, até os 60 anos, como homem e a partir dos 60 resolveu assumir a sua identidade transgênera. Então, por 60 anos foi o Laerte e a partir dos 60 a Laerte. Os documentários em geral sempre trazem aquela questão básica de como que eles vão ser construídos pra contar a história, né? E nesse caso de Laertice, é só a Laerte que narra. E o documentário tem uma linguagem bem descontraída, porque ele utiliza recursos de animação para incorporar a linguagem dos desenhos, dos cartoons, ao que está sendo dito. Além disso, para ilustrar as coisas que a Laerte vai falando, a gente vê fotos e vídeos antigos, e o que vai amarrando a história são as próprias charges da Laerte, o que é muito legal porque a gente vai relacionando o que ela tá falando e como isso se expressa na obra dela, né? E o documentário já começa com uma conversa por e-mail da Laerte com uma das diretoras do filme, onde ela mostra a insegurança. Na verdade, a gente já começa sabendo que a Laerte não queria muito fazer esse documentário. Na verdade, queria, mas tinha medo de enfrentar a entrevista e de enfrentar a sua própria história, digamos assim. Então ela questiona por que ela tá sendo alvo desse documentário, né? O que ela teria de interessante pra mostrar pras pessoas. Tem uma frase que ela diz assim: de certa forma, eu escondo muito as coisas de mim. Ou seja, assim como todos nós, a Laerte também tem todas as suas inseguranças e medos e problemas de autoestima. Desde o começo a gente já se aproxima muito da figura, da personalidade dela. Quais são os assuntos abordados nesse documentário? É meio que um resumo geral da vida da Laerte, mas essa questão da identidade de gênero, como que surgiu, como que ela lida com isso. Então ela fala um pouco da infância, como foi a relação com os pais, como que foi a reação dos pais quando ela contou que ia passar por algumas transformações, a relação com os filhos, com o neto. Ela tem um netinho que é muito fofo e a gente acompanha os momentos deles juntos e é muito curioso porque o neto chama ela de vovô. Ela conta por que isso acontece também nesse filme, não vou contar pra não estragar, né? Melhor você assistir. Mas acho que a parte mais curiosa de tudo é por que depois de 60 anos de vida um homem decide virar uma mulher, né? Isso a gente vai entendendo ao longo dessa obra. As entrevistas que constrói o documentário são feitas em um momento onde a Laerte tá fazendo uma reforma na sua casa. E ao mesmo tempo ela tá desenvolvendo uma questão em relação a colocar ou não seios. E essas duas situações dialogam muito entre si, né? Porque imagina, transformando a sua casa, transformando o seu corpo, que é a nossa casa. Dá pra ver que é um momento de questionamentos e mudanças pra Laerte. E por conta disso, eu senti que a Laerte foi utilizando essa metáfora da casa pra expressar o que ela estava sentindo naquele momento. Então ela fala que ela sentia que a casa era inadequada e por isso estava passando por uma reforma. E ao mesmo tempo ela também se sentia inadequada, o que nos mostra a grande fragilidade desse ser humano, até talvez uma certa autoestima meio frágil, porque a Laerte fala também que ela não se sente uma pessoa corajosa, tipo, ai, nossa, agora eu virei mulher e sou corajosa, sou foda. Não, ela disse que como não teve muitas dificuldades pra passar por essa transformação, ela se sente normal, assim, é uma coisa desimportante, não tem um foco muito grande. Isso nos revela um ser humano extremamente simples e sincero, mas
na minha visão, parece que a Laerte meio que se subestima, sabe? E isso traz um questionamento que remete ao começo desse filme, né? Por que que isso tudo é uma questão... Deveria ser normal, né? Poxa, uma pessoa simplesmente ser do jeito que é, se assumir, deveria ser, assim, considerado uma coisa comum, mas obviamente que não é, porque ainda tem muita resistência agora que no mundo a gente tá ouvindo mais sobre esse assunto, está falando sobre, tá entendendo por quê, como acontece. Então eu, na minha posição de heterossexual, me coloco num ponto de observação mesmo. Vamos ouvir o que a Laerte tem pra falar, vamos compreender e aceitar ela e todos os outros transgêneros e todas as outras pessoas do jeito que elas são. Apesar da Laerte não se considerar uma porta-voz do movimento, que inclusive ela questiona em alguns pontos, ela é sim uma figura muito importante que inspira e dá forças pra muita gente. Acho que é importante falar também que o documentário traz algumas cenas de nudez, que não tem uma importância muito grande, mas ajudam a construir a narrativa de uma forma mais completa e é, assim, literalmente a Laerte se despindo, se mostrando como ela realmente é. É uma personalidade muito importante de ser mais conhecida e mais desnudada. É isso. Se você viu Laerte, me conta aqui nos comentários o que você achou, quero saber a sua opinião também. E se você não fez isso ainda, se inscreve no canal. Volte mais vezes, seja sempre bem-vindo, bem-vinda. E é isso aí, toda semana tem um vídeo de cinema aqui no canal. Espero você no próximo vídeo, hein? Um beijo!